Eu sou o seu irmão em Cristo, Ivan Siqueira, e estamos aqui mais uma vez pela TV Tocha Acesa para colocarmos a Bíblia em foco. Bem, nós estamos aqui para falar sobre uso e costume. E aqui ao meu lado está o Ivan Siqueira, que vai explicar algumas coisas para nós sobre costume. Eu quero começar perguntando a você, qual é a diferença entre doutrina e costume? A diferença de doutrina e costume é porque a doutrina ela é um mandamento bíblico, né? E o costume é simplesmente a cultura de cada povo, de cada época, e ela pode ser regional e ela é temporal, quer dizer, o costume que nós temos hoje amanhã não teremos. Por exemplo, a nossa roupa que vestimos é um costume e ele passa, ele deixa, ele fica ultrapassado. Já a doutrina é um mandamento bíblico e ela é atemporal e acultural, não está presa a nenhuma cultura e nem ao tempo. Você não acha que muitas vezes o uso e costume tem atrapalhado a igreja, tanto para os novos convertidos, como até para a gente que já está lá há mais tempo e vive perturbado por causa do costume? Isso aí acontece porque as pessoas elas não têm realmente, quando ela chega na igreja, isso é uma falha da igreja, elas não estudam a Bíblia. Então a pessoa tem uma certa ilusão que a Bíblia foi escrita em língua portuguesa, foi escrita no Brasil, que então as pessoas se apegam à cultura brasileira e acham que a cultura brasileira seria uma doutrina bíblica, mas não é assim. Você tem que entender que a Bíblia não foi escrita em língua portuguesa, não foi escrita no Brasil, ela foi escrita geralmente lá no Oriente Médio, né, em Israel e ali em partes ali da Ásia Menor, da Europa, por ali, e ela foi escrita lá para aquele povo, para a cultura daquele povo dentro daquela época. Então nós temos que, em primeiro lugar, estudar o costume deles, a cultura deles, para tentar entender como é que a Bíblia se comunica, e não pegar a nossa cultura e impor como mandamento bíblico. Mas muitas vezes você não acha que a igreja impõe a sua vontade de impor a cultura dela como uma regra de salvação? Por exemplo, qual é o pecado de alguém usar barba? É uma contradição, né? Porque o próprio Jesus usava barba. Na Bíblia existe até mandamento para você ter barba, né? Quem não usava barba ali eram os povos, entre aspas, pagãos, né? Os romanos, alguns se barbeavam, os gregos, os egípcios, né? Mas o povo da Bíblia era barbudo. O próprio Jesus, ele é barbudo, né? Aquele Jesus de barba ralinha, fininha. Isso é uma ilusão da Idade Média. Jesus provavelmente, você pensa, um homem com 33 anos que nunca se barbeou, provavelmente a barba dele batia aqui, né? Então aquele Jesus de barba ralinha não existe, é fantasia. E o que você acha de uma pessoa não poder pregar a palavra porque não está com paletó? Paletó também não é uma roupa da Bíblia, né? Tanto que em Apocalipse, todo mundo vai usar vestido, vestes compridas, que é aquela roupa sacerdotal. Paletó é uma roupa europeia, os europeus inventaram ali por moda mesmo. E você vê que o paletó é uma roupa que tem muitas camadas, até porque na Europa era muito frio. Então é uma roupa europeia, não é uma roupa bíblica. E por causa disso os europeus acabaram exportando essa roupa para o mundo inteiro, e os missionários europeus, infelizmente, também acontecia isso, de trazer a sua cultura, e nós absorvemos uma cultura europeia não bíblica, e você tentar impor isso como um meio de salvação, você teria criando uma heresia. Não quer dizer que é errado alguém usar paletó, mas é uma coisa opcional. E a regra sobre mulher não usar calça comprida, baseado em Deuteronômio 22:5, que diz que o homem não vestirá a roupa da mulher nem a mulher do homem, isso daí tem base? Bom, aí nós temos um problema, né? Por quê? A Bíblia diz que o homem não vestirá roupa de mulher e nem a mulher vestirá roupa de homem. Mas aí existe ali uma interrogação. Afinal de contas, o que é roupa de homem e o que é roupa de mulher? Se você entender que Deus falou para Moisés há quase 3.000 anos atrás, com certeza não existia calça comprida. Moisés não usava calça comprida, nem paletó, nem nada disso. A roupa dele era completamente diferente da nossa, né?
ele usava ali aqueles vestidos, as mulheres usavam vestido, certo? Mas quando a Bíblia diz isso aí, de acordo com os estudiosos, é porque a mulher tem que ter uma aparência de mulher e o homem tem que ter uma aparência de homem. Só que a Bíblia não fala que roupa é essa. Isso é de cada cultura, cada povo, que vai determinar o que seria roupa de mulher e o que seria roupa de homem. Mas a Bíblia em si não diz o que é roupa de homem nem o que é roupa de mulher. Bem, e sobre a mulher cortar o cabelo? Porque muitas vezes sai na igreja que Deus está revelando que a mulher não pode nem cortar a ponta do cabelo, que é ungido o cabelo. O que é que você acha disso? Você que estuda muito a Bíblia, onde você já encontrou essa passagem? Acho que o único cabelo ungido era foi o cabelo de Arão quando ungiram ele, né? O do rei Davi, eles eram ungidos. Entra na mesma questão, porque a Bíblia é a seguinte, as pessoas não entendem, a Bíblia, ela quer que o homem tenha a aparência de homem, porque o homem foi criado para ser homem, é um propósito de Deus, né? Dentro da criação. E a mulher, ela foi criada para ser mulher, para ter a aparência de mulher. Então a Bíblia, ela quer que, dentro de cada cultura, você possa diferenciar só de você olhar, isso é um homem, isso é uma mulher, mas se não dá para causar confusão, não tem nenhum problema não. E quando alguém revela na igreja que Deus está mandando a mulher tirar o brinco porque ela está em pecado? Esse negócio de brinco aí também é uma falta de conhecimento bíblico, certo? Quando Abraão ele quis casar Isaac, por exemplo, ele mandou Eliezer ir lá em Arã para arrumar uma noiva para Isaac, né? Abraão ele deu joias, e tanto fala lá que o servo de Abraão, quando encontrou Rebeca, ele deu joias para a menina, ele deu lá no hebraico Nezen, e traduzido como pendente, que é brinco. Então, joias sempre faz parte da cultura bíblica. Para você ver, o próprio sumo sacerdote, ele usava muitas joias. Ele usava um peitoral cheio de pedras ali, preciosas, né? Ele usava nos braços dele, ele usava uma tiara de ouro, escrito santidade ao Senhor. Então, joia sempre foi vista assim como dentro da cultura bíblica. As pessoas sempre usaram muitas joias. Não existe isso de brinco ser pecado. Eu acho que muitas vezes a interpretação bíblica ela é totalmente fora do que quer dizer o contexto. Por exemplo, aqui no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 3, que isso é muito citado quando alguém quer atacar, principalmente as mulheres, por causa de uso e costume na igreja. O enfeite dela não seja no exterior, no frisado do cabelo, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestido, mas o homem encoberto no coração do incorruptível, um traje de um espírito manso e quieto e precioso diante de Deus, porque assim se adornavam antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e era sujeita a seus próprios maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e chamando-a Senhor, chamando o Senhor, da qual vós sois filha, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Você acha que esse texto bíblico tem a ver alguma coisa com brinco, calça comprida? Se é isso mesmo que o Pedro falou aqui, que isso é pecado por causa desse, que ele está falando isso aqui? Não, na realidade isso não tem nada a ver, né? Porque ele está falando de uma beleza exterior, mas que a beleza seja interior. Se fosse assim, você usar um terno ou um sapato também seria problemático dentro desse contexto. Bem, nós esclarecemos para você um pouquinho aqui do que é uso e costume, né? Eu trouxe esse assunto porque a gente ainda hoje encontra muita gente que está fora da igreja e às vezes ele até quer ir para a igreja pentecostal, mas reclama dessas doutrinas que tem lá e a pessoa não vai, né? Principalmente os jovens. A gente tem encontrado isso, pessoas têm nos dado queixa disso, né? A gente já chegou em lugar e até a pessoa diz assim, quando eu falo que isso não é pecado, as pessoas dizem, abram a igreja de vocês aqui, né? Por quê? Eu também tenho essa opinião que isso fecha a porta da salvação para muita gente, né? O que é que você tem a dizer nas suas considerações? Também tem o de Isaías lá. Sim, também mas vai mais usado aí, de Isaías. Vai nessa mesma linha, né? O que Isaías fala. Isaías no capítulo de número 3.
capítulo número 3 aqui do livro de Isaías, que diz assim, Isaías 3,16 comigo. Diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, tendo olhares imprudentes, e quando anda, como se vão dançando e cascavelando com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberta a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas e das redezinhas e das luetas, os pendentes e as manilhas, e as vestes resplandecentes, os diademas e os enfeites dos braços, e as cadeias, e as caixinhas de perfume, e as arrecadas, os anéis e as joias pendentes do nariz, e as vestes de festa, e os mantos, e as coifas, e os alfinetes, os espelhos e as chapinhas de linho finíssima, e as toucas e os véus. E será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de escrepadura de cabelos, calvície, e em lugar de vestes largas, cilício, e queimadura, em lugar de formosura. Teus varões cairão à espada, e teus valentes na peleja, e as portas da cidade gemerão, e se carpirão, e ela se assentará no chão desolada. Então, vai na mesma linha do que Pedro falou, né? Mas Deus vai tirar os enfeites aqui das mulheres, não é por causa que elas estavam enfeitadas, né? Não, tanto que você vai ver o seguinte, você usar esse argumento para dizer que as mulheres não podem usar brinco, não podem usar joia, é uma furada. Por quê? Ah, mas Deus vai tirar o brinco, vai tirar a joia. Sim, mas Deus também vai tirar o perfume. E aí, você usa o perfume? Usa o cinto, a diadema, né? Sendo que o próprio sumo sacerdote usava uma diadema. Então Deus ia tirar isso, né? Essas joias, porque elas pecaram, não porque as joias eram um pecado. Tanto que ia tirar os vestidos, ia cortar o cabelo, e agora? Certo? Isso na realidade aconteceria por causa da consequência do pecado. Elas perderiam esses benefícios, porque elas tinham pecado e elas iam perder esse benefício. E não ia ter mais perfume, né? E ia andar fedendo, e não ia ter vestidos, e ia andar pobre. Fala que aí, nesse caso aí, é porque o povo ia para a escravidão na Babilônia. Não porque isso fosse pecado. E estava em desobediência, né? Está em desobediência. Deus, né? Certo? Né? Já imaginou? Não vou usar mais perfume porque Isaías diz que perfume é pecado. Então as pessoas, eles pulam as coisas, eles querem enxergar o que eles estão procurando. Esse é um erro do ser humano, né? Você busca entender a exegese, né? Você tem que buscar entender o que é que o texto está dizendo. Não você tentar forçar o texto, porque também ninguém é obrigado a usar brinco. Quem quer usa, quem não quer não usa. Né? Mas a salvação não está presa a um brinco, não. E muitas vezes a gente, por causa do uso e costume, ele afasta mesmo a gente da igreja. Uma vez um jovem, ele falou para mim que tinha saído da igreja porque ele era forçado a ir de paletó para a igreja. Ele não gostava de paletó. E então ele não foi mais para a igreja, estava fora e não ia mais para a igreja. Então eu disse a ele, mas tem muitas igrejas que não exigem que use paletó, né? Você procura uma. Só que as pessoas ficam frustradas, né? Você imagina hoje, vamos pegar hoje, se Jesus hoje viesse na igreja, né? Com certeza Jesus ia ser expulso. Primeiro, a igreja não pode barbudo. O cara ia achar que ela era da esquerda, né? Um barbudo não pode. Agora, você já viu aquelas trancinhas lá que o judeu tem? Aquelas trancinhas que eles rapam a cabeça e só deixa aquela trancinha. O cara com certeza ia dizer, misericórdia, de onde surgiu esse homem aí, com uma barba, com esses cachinhos pendurados, né? De chinelo, né? De chinelo, com tira, de vestido, e aí? Complicado, né? Então você não pode dizer que uma coisa é pecado porque você vai excluir. Jesus aqui não entra, né? Ele não vai subir aqui no meu público, porque o presto barba que salva o ser humano, né? Você vê, lá na nossa igreja não tem isso, né? Eu prego do jeito que eu estou aqui, subo no altar, celebro Santa Ceia, né? Sabe o que é que eu acho engraçado? Que as pessoas às vezes estão fazendo aquilo forçado. Porque você vê que às vezes chega o obreiro de outras igrejas, vai congregar com nós, e ele chega lá de paletó, de gravata e tal.
Mas quando ele chega lá que vê o nosso estilo, né? O cara começa abandonando o paletó, a gravata. Uma prova que ele vive fazendo aquilo, mas não vive de boa vontade, né? Vive muitos enganados porque está pensando que aquilo ali é uma regra de salvação e de santidade. Eu quero que você dê suas considerações finais, o qual também pessoas têm procurado e se queixado sobre isso, né? Jovens, eu acho que principalmente, né? Acho que o maior problema da igreja do século XXI, né? Já dei aula para muita gente, mas eu vejo percebendo isso. As pessoas, né? Elas devem buscar mais, não devem se preocupar muito se uma coisa é ou não pecado, se deve usar ou não brinco. Leia a Bíblia, né? E através de você ler a Bíblia, estudar a Bíblia, você mesmo vai perceber que algumas coisas são realmente pecado. Que a Bíblia diz que é pecado, acabou e pronto. Independente de você gostar ou não. Mas você vai ver que outras coisas não tem nada a ver, né? Então ler a Bíblia é fundamental. Compra livro, compra dicionário que explica para você termos que você não conhece e outros livros. E aí você vai ter um amadurecimento, um crescimento na fé muito grande, né? E deixar certas fantasias de lado. Certas utopias, eu diria. Por hoje é só, né? Que é o Van, Letra 8. Antes de encerrar, eu quero mandar um abraço e agradecer a Simone Monde, que tá curtindo nosso canal e mandou uns elogios para nós, para a família Siqueira. Eu, em nome de toda a família Siqueira, agradeço, né? E continua ligado aí no nosso canal. Quero convidar todo mundo aí para dar o like aí para nós, se inscreve no canal, né? Compartilha o vídeo, ajuda nós a pregar o Evangelho. Porque tem tanta gente aí falando de coisa ruim, né? Nós estamos aqui falando de Jesus. Então, espalha essa palavra, nos apoia, nos ajuda, né? Se inscrevendo aí no canal, dando um like e compartilhando os vídeos. Se tiver mais dúvida, pergunta, manda lá. Manda aí para o Van, principalmente, porque ele é o professor lá da escola e ele está mais preparado para responder. Não, manda aqui. Entendeu? Escreve aí embaixo aí, manda tua dúvida aí sobre os costumes ou qualquer coisa que nós vamos te responder. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.